Olá, pessoal. Que bom que vocês estão chegando. Oi, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Olá, Juju. Tudo bem? Olá, todo mundo animado para os afetos ou necessitado dos afetos? Como é que está aí o seu ânima? Se você está necessitado dos afetos ou se você está disposto ou disposta a dar os afetos, não é mesmo? Estão me ouvindo bem? Vamos lá, entrando para os afetos. Bom, a série Ânima, essa série que nós começamos na semana passada, não sei se vocês viram, mas o vídeo sobre o perdão já está no canal do YouTube para você compartilhar com as pessoas que você ama, as pessoas que você quer bem, porque quando alguma coisa faz bem pra gente, a gente quer compartilhar aquilo para que aquele bem possa chegar ao outro, não é mesmo? Então, sobre o perdão, a gente tem lá no YouTube, que é mais fácil de compartilhar, e temos aqui também no Instagram, tá certo? Então, a série Ânima, ela vem com essa proposta de aquecer a alma, ela vem com essa proposta de revigorar a alma, o nosso ânima, ok? Aquilo que é vital dentro da gente. Então é sempre bom a gente lembrar por que nós estamos aqui. Porque de alguma forma a alma da gente precisa ser revigorada. De alguma forma a nossa interioridade precisa ser aquecida, precisa ser ali reelaborada por nós, tá? E vamos conversar hoje sobre afeto. A afetividade, a afeição, aquilo que afeta. Olha quantas coisas fazem parte do afeto. A afetividade. Então, algumas pessoas acham que o fato de serem formados sem a afetividade ou o afeto, às vezes elas acham que não são afetivas. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá. Na série Ânima a gente conta uma história primeiro. E hoje tem uma história para vocês muito legal. O nó do afeto. Então guarde essa história aí no seu coração, que hoje nós vamos começar a série Ânima sobre o afeto com uma história. Preste atenção nessa história. Em uma reunião de pais numa escola de periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que se fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhassem fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar e entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, com seu jeito simples, que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo. Durante a semana, porque quando ele saía para trabalhar era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. Quando voltava do serviço já era muito tarde e o garoto não estava mais acordado. Explicou ainda que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família. Mas também contou que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que tentava se redimir, indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia, através dele,
que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre eles. A diretora emocionou-se com aquela singela história e ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O nome dessa história chama O Nó do Afeto, onde mais do que presença é o significado da presença. E é assim que nós vamos começar hoje nosso episódio sobre o afeto. Até que ponto a sua presença, a minha presença, significa afeto? Aonde a gente deixa o nosso nó, o nosso registro? Aonde a gente deixa marcado que a gente se importa, que a gente vê, que a gente encontra, que a gente demonstra? Que o tempo não nos engole, mas que existe sempre um momento onde o afeto é registrado dentro da gente, na nossa vida. Então, com essa história, nós vamos introduzir aqui esse quase nó na garganta, com essa história, de tentar pensar no significado da nossa presença. Não somente na nossa presença, mas o que ela significa na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão perto da gente. Esse é o objetivo dessa partilha hoje. Quando a gente fala de afeto, nós estamos falando de uma disposição. Não é só um sentimento estático, parado. Não é só dizer que gostamos. É qual a disposição que nós temos para fazer algo que demonstra que existe ali uma emoção, que existe ali um sentimento, que existe ali uma pertença, que existe ali uma presença. Até que ponto o que a gente sente faz da gente pessoas com uma disposição para agir? Então o afeto, ele entra nesse lugar onde o próximo, ou a pessoa que está perto, onde o sujeito se fixa, se liga, se conecta. É essa palavra afeto. Por isso que alguém perguntou uma vez, afeto tem a ver com afetar? O afeto poderia ser o substantivo e o afetar poderia ser o verbo, mas eles têm a mesma raiz. Aquilo que eu sinto de alguma forma afeta a minha pessoa e quem está próximo de mim. Não existe afeto sem impacto. Não existe afeto sem afetar alguém. Não existe afeto sem disposição, sem movimento, sem conexão, sem liga. E afeto tem a ver com a disposição das nossas inter-relações. Aquele que dá afeto e aquele que recebe afeto. Seria uma disposição da alma. Parece que a alma, ela é animada com afeto. Afeto, então, vai ser estado, condição. Alguém que não precisa da dominação da paixão. Nós não estamos falando do eros, essa paixão que domina, que fascina, que encanta. Não. Nós estamos falando da ternura. Nós estamos falando da fraternidade. Nós estamos falando de algo que acompanha as relações interpessoais. E não existe ninguém que não seja carente de afeto. Todos nós somos carentes de afeto. Todos nós precisamos de afeto. E a gente poderia dizer que talvez uma realidade que a gente vivencia é que para algumas pessoas é necessário uma permissão
para demonstrar afeto. Já perceberam que é sempre permitido afeto para as crianças? Um recém-nascido, uma criancinha, a gente beija, a gente abraça, a gente está disponível, a gente interage. Nós estamos ali demonstrando o afeto. Parece que nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo e parece que um adolescente, ele não carece mais de afeto. Parece que um adulto não carece mais de afeto. E talvez a gente vire a roda da vida e tenha afeto com os idosos, mas também muitos idosos sentem a carência da falta do afeto. Então, quando eu falo sobre lugares de permissão, é que a gente tem a sensação de que quando a gente era criança era permitido o afeto, brincar com a gente, abraçar, se importar, ter uma disposição. E a partir do momento que a gente vai criando uma independência, parece que a gente não carece mais do afeto. Parece que o fato da gente conseguir viver implica em menos afeto. Parece que as responsabilidades, a vida adulta, parece que os compromissos, parece que todos os afazeres dizem que não é mais permitido o afeto. E para alguns, o afeto faz parte de um momento apenas sexual, erótico. Alguns relacionamentos existem afeto apenas quando há uma necessidade sexual. E algumas pessoas se queixam disso, que só há carinho quando há uma necessidade física, uma libido. Mas nós estamos falando de afeto como esse lugar de quase miséria, falta que nós temos, todos nós. Talvez uma das falas de Nietzsche estivesse sido bem claro a respeito dos afetos. Parece que hoje em dia o virtuoso não é a ternura nem o afeto. É o sofrimento, é a crueldade, é a dissimulação, é a mentira, é a vingança, é a negação. No tempo de Nietzsche, lá próximo de 1800 e alguma coisa, era virtuoso essas coisas. Parece que hoje é muito mais fácil dissimular, mentir, vingar, a frieza, do que o afeto, esse bem-estar. Mas então como é que a gente definiria afeto para nós hoje? Uma das compreensões que eu daria hoje para o afeto seria o seguinte: o afeto é uma disposição da alma. Quem tem alma, tem afeto. Essa disposição da alma, ela nos liga, nos conecta. Naquele tempo que nos convidou a agir com afeição, com ternura, com cuidado, com atenção, com dedicação. A alma precisa de força e a força da alma é o afeto. Uma das forças da alma é o afeto. O afeto como presença íntegra, inteira. Parece que quando a gente exerce a afetividade, a gente está presente no que a gente está sentindo. Sabe, tem muita gente que sente, mas não consegue se dispor a fazer o que sente. Porque em algum momento, na história do afeto, a gente interpretou que o afeto é uma fraqueza. Que o afeto é a entrega dos fracos. Que a entrega, que o afeto é se render ao outro ou estar na mão dele, na sua dominação. E a gente poderia dizer que essa disposição da alma pode ter tipos. Existem tipos de afeto. Tem gente que é muito afetuoso e muito afetuosa cuidando das necessidades físicas.
das pessoas que ama ou das pessoas que ela se importa. É um tipo de afeto. Se preocupar com as necessidades físicas que alguém tem, né? Que todos nós temos. Um outro tipo de afeto seria a expressão por palavras. Existem pessoas que gostam de expressar o afeto com as palavras. Escrever bilhetinhos, cartas, e-mails. Escrever durante o dia ali alguma coisa. Outras pessoas acham que o afeto passa pelo toque. A carícia, o colo, o beijo, o abraço, o olhar. Talvez estejamos tão carentes de abraços, né? Nós que somos tão calorosos nos cumprimentos, nos afetos. Um outro tipo de afeto seria compadecer. Tudo isso conecta a gente. Tudo isso liga a gente. Num tempo que vai muito além da presença física. Então a gente está vivendo um momento de afeto que não é a presença física que está fazendo diferença. É o significado da presença na vida uns dos outros. É o que a gente sentiu de longe. É o que a gente viu ao olhar pelos vídeos. É o que a gente ouviu na voz da pessoa numa ligação. E sabe o que a gente vai percebendo? Que o significado da presença é o quanto eu estive inteira, quando estive com o outro. Como a voz daquela pessoa me tocou. Como o olhar daquela pessoa me disse. E às vezes eu não preciso nem do olhar, nem de ouvir a sua voz. Às vezes eu sinto que aquela pessoa está precisando de um afeto, de uma atenção, do nó. O nó do afeto. O significado da nossa presença. E o mais engraçado de tudo é que a gente tem dificuldade de pedir afeto. Me lembro uma vez de atender uma jovem, uma adolescente, e que ela dizia exatamente isso. Ela dizia que quando ela era criança, a mãe dela era muito afetuosa com ela. Mas que quando ela cresceu e ela já estava lá nos seus 18 anos, já no seu ensino médio, ela ficava assim, poxa, às vezes eu queria chegar em casa e só deitar no colo da minha mãe, mais nada. E eu perguntei para ela, por que você não pede se você tem essa vontade? Ela, como é que eu vou pedir isso? Eu falei, você vai chegar e falar, mãe, posso deitar no seu colo hoje? E a gente fez esse combinado dela fazer isso. E o mais engraçado de tudo é que a mãe dela queria também que ela deitasse no colo e que ela pudesse ser um aconchego, dando afeto e recebendo afeto. A gente precisa pedir afeto. É uma maneira de ser terra, de ser humilde, de ser humanidade. E é muito interessante porque a gente precisa ensinar afeto e aprender afeto. Alguém poderia dizer aqui ou estar aqui nesse momento pensando, poxa, eu me identifico com afeto toque, eu preciso do toque. Mas fui criado ou fui criada e meus pais tinham dificuldade do toque. Ok, era a dificuldade deles. Mas pode ser o rompimento seu dessa dificuldade. Aprender a tocar. Aprender a dizer que o toque é um tipo de afeto para você significativo, importante. Às vezes a gente precisa ouvir. E tem muita gente que precisa que a energia da alma se aqueça em ouvir. Ouvir.
E pra gente que gosta de falar, até as nossas palavras, elas podem vir com verdades afetuosas, quando elas vêm da nossa alma, dessa disposição de nos conectar e nos ligar. E se é cuidado, se é expressão, se é toque, se é pedido, se é ensino, se é aprendizado, não importa. O afeto é para toda a vida. E sabe o que eu descobri? Que existe o preconceito do afeto. Vocês já perceberam que é permitido para as mulheres serem afetuosas, mas para os homens não. Então você tem duas crianças, um menino e uma menina. Eles recebem o mesmo afeto. Mas quando eles vão crescendo, parece que o menino não pode mais sentar no colo, ele não pode mais receber um carinho, um cafuné, ele não pode mais receber um beijo porque ele é homem agora. E talvez o que a gente mais perceba e não tenha coragem de dizer é como os nossos homens são carentes de afeto, de expressar e de receber afeto. E às vezes eu fico pensando se os homens não sentem inveja dos afetos ou da liberdade dos afetos que o gênero feminino construiu como espaço afetivo. E aí a gente vai descobrindo que tem o preconceito do afeto ligado ao gênero. As mulheres são permitidas serem afetuosas. E os homens precisam ser brutos, frios, racionais, objetivos. E eles choram, e eles sentem medo, e eles precisam de colo, de aconchego, de carinho. E talvez a gente tenha criado uma monstruosidade ao ter preconceitos com o afeto. O afeto aviva a alma, gente. O afeto revigora a vida. E que pena que algumas pessoas precisam estar embriagadas para demonstrarem afeto. Me lembro uma vez de uma amiga que bebeu muito, bebeu mesmo, ficou embriagada. E ela abraçava o poste, dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E ela nunca tinha falado sobre a experiência de fé, de crença. Mas lá dentro dela tinha um afeto por Jesus tão grande que ela não podia verbalizar. E quando ela ficou bêbada, ela estava embriagada, ela só dizia que amava Jesus abraçando o poste no meio da rua. Às vezes a gente precisa e busca a embriaguez porque a gente está gritando pela disposição de demonstrar afeto, de pedir afeto, de aprender sobre o afeto. O afeto é essa disposição da alma e não um objeto de gênero, gente. Não é do gênero ser afetivo, não. Não é mulher é mais afetiva, não, de forma alguma. O afeto é nosso, é da vida. Então os animais têm os seus afetos, os seres humanos têm os seus afetos, e a gente precisa parar de categorizar quem é afetivo e começar a entender que a gente precisa de doses de afeto para aquecer a nossa alma, porque ela vai ficando fria, ela vai ficando rígida, ela vai ficando virando pedra, e a gente não pode deixar que o nosso coração se torne pedra. E o que amolece o coração é o afeto. Mas qual é o tempo do afeto? A gente falou aqui do momento infantil, da vida idosa, do gênero, nós falamos dos tipos de afeto, mas qual é a hora do afeto?
Toda hora em que a alma se dispor a ser afeição, que reconhece no outro a inter-relação que eu tenho com ele. Não existe hora marcada para o afeto. Existe a disposição da alma que quer ser afeição, que quer se importar, que quer se conectar, que quer se pertencer, que quer se ligar. E hoje eu queria dar uma ênfase no autoafeto. Porque talvez o que eu esteja falando aqui, você diz assim, poxa, eu cuido, eu me expresso, eu me disponho, eu sou muito afetuosa, tudo bem, reconheço que fui afetuosa com os meus filhos na infância, mas hoje eu não sou tão afetuosa assim, ou afetuoso dessa forma. Hoje eu me preocupo já com algumas questões, hoje eu já me preocupo com a sobrevivência, preocupado mais com as necessidades físicas. E parece que a sensação que a gente tem é que nós vamos crescendo, nós vamos nos dizer e nós passamos a ser apenas essa máquina. Vocês estão me ouvindo aí, gente? É porque aqui na minha casa acabou de... Ah, a luz voltou. Vocês estão me ouvindo? Ou deu pausa? Só me sinaliza aí, gente, se vocês estão me vendo ou estão me ouvindo. Só sinaliza aí pra mim se vocês estão me vendo ou se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Beleza, beleza. É porque a luz acabou aqui e aí eu continuei. Então tá tudo bem. Então beleza. Bom, então eu tava falando aqui qual é o autoafeto, né? Estava falando do autoafeto. Estava falando aqui sobre... A ideia que a gente tem é que parece que quando a gente se torna adulto, quando a gente cresce, a gente não precisa mais de afeto. Parece que a vida virou um mecanismo, uma engrenagem, e que a gente precisa só do óleo ali para a máquina continuar funcionando. A gente precisa só da comida para a máquina funcionar e os afetos vão deixando de existir. Não. Nós precisamos de afeto em todo o tempo que a alma se dispor a ser afeição. A gente nunca perde por ser afeição. A gente... Voltei. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Tá certo? Deu uma... Pronto. Travou mesmo, porque deu umas interferências aqui normais da nossa vida, né? Então vamos lá. Voltando para os nossos afetos. Eu estava falando para vocês que nós não somos uma engrenagem que vai funcionando mecanicamente. Então é importante a gente entender que o autoafeto, ele é o meu toque, o meu cuidado, as minhas necessidades, a minha ternura, que só eu posso fazer por mim. Por mais que a gente cobre das pessoas que amam a gente o afeto delas, e é muito bom que as relações sejam afetuosas, mas para isso a gente precisa entender que a nossa ligação e a nossa conexão precisa ser cultivada, e uma forma de cultivar as nossas conexões é o afeto. Lembre-se que o afeto não significa presença apenas, mas o significado da presença. Lembra disso. Porque você pode ser uma presença ausente.
Mas o significado de uma presença é aquilo que liga a gente, conecta a gente, faz com que a gente se pertença. Por isso que eu contei a história do nó do afeto. O nó do afeto é aquele pai, na história, que não via o filho porque saía ele estava dormindo, não via o filho quando chegava porque ele estava dormindo, mas o nó na ponta do lençol significava: eu passei por aqui e te dei um beijo, eu me importo, eu me lembro, eu me ligo, eu me conecto novamente contigo. Lembrando disso. Então, quando eu falo do autoafeto, eu estou falando quanto que a gente pode estar desconectado, desligado da gente, sem nos pertencermos, porque a gente não se toca mais. Tem gente que toma banho e não percebe que tocou no seu corpo. A gente não se cuida. Cuidar das nossas necessidades, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, cuidar de como nós estamos orientando a nossa vida. E talvez uma das coisas mais importantes, o afeto e a ternura com a gente impede a gente de cultivar a rigidez, a punição. E enfraquece esse capataz que a gente tem dentro da gente, que fica sempre dizendo que a gente ainda não fez tudo que tinha para fazer. E cobra da gente, não a ternura ou o afeto. Cobra da gente ser uma máquina que não para. E talvez a gente tenha que se preocupar muito de que forma o nosso afeto afeta a gente. E hoje eu escrevi um texto para vocês, porque nessa série Ânima a gente tem textos milenares aqui, né? Escritos especialmente para as lives. E hoje eu fiz um texto para vocês sobre afetos. Diz assim: os afetos me afetam no toque, no olhar, na importância, no ocupar-se e no preocupar-se. Carentes somos de afeto, mas pouco damos do que carecemos. Será que o afeto é uma fonte mágica que não se esgota quando nos dispomos a ser afetuosos? Afeto gera afeto. Mas se o afeto é tão bom, por que a afeição não nos afeta mais? Se o afeto é o que anima a alma, por que às vezes um afeto não nos afeta mais? Por que às vezes uma expressão de afeto não vem com a pessoa inteira? Às vezes vem com culpa. Às vezes a gente sente o afeto que não nos afeta mais, porque ele vem com culpa, com remorso, porque ele vem com interesses diversos, ou com uma dissimulação, com o jogo. O afeto que nos afeta é aquele que tem uma presença significativa, inteira, uma disposição da alma que diz: quero me conectar com você. Quero me ligar novamente. Quero que a gente se pertença. E o afeto, gente, ele não está restrito só às pessoas que a gente ama. O afeto também está restrito, ou está muito mais expandido, na humanidade nossa. E quando a gente se desliga desse lugar humano, a gente se estranha. A gente não se conecta mais. Então o afeto seria, como alguém disse, tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos da terra.
Alguém disse essa frase e essa frase tem muito significado para o afeto. A maneira que a gente trata a terra, a vida, a maneira que a gente trata a natureza, os animais, as plantas, é o que está acontecendo com os filhos da terra. Se não temos mais afeto com aquilo que é mais sensível, com aquilo que nos conecta, com aquilo que faz com que as nossas ligações aconteçam, então os filhos da terra, que somos nós, estamos carentes de afeto. Então o que eu proponho hoje para nós, nessa live, é que a gente faça um exercício de afeto, onde a gente possa ouvir a voz do outro, ouvindo a alma dele. Onde a gente possa olhar para o olho do outro e o olhar diz demais e ver se aquele olhar está triste, angustiado, inseguro, se está sereno, se está bem. É ser uma presença significativa, não só física, mas ser uma presença que se importa, que se dispõe a ser um aconchego. Eu me lembro uma vez, falando de autocuidado, falando de autoafeto, falando de autoternura, né? Nós lá em casa somos muito independentes, fomos criados para dar conta da vida sozinhos, sem precisar muito pedir ajuda. E é engraçado como o afeto, ele precisa ser sentido, a gente precisa observar a necessidade dele e a gente precisa pedir. E eu me lembro uma vez que eu estava precisando do colo de minha mãe. Tal o encontro com o autoafeto. Minha mãe mora em Brasília. E eu lembro de ter ligado para ela e falado assim: mãe, eu preciso que você venha aqui. Preciso de você. E eu acho que para um filho pedir, já adulto, a presença de um pai ou de uma mãe é porque aquela presença é muito significativa para o afeto que está sendo pedido. E eu me lembro que minha mãe veio, era um carnaval, e nós conversamos, nós choramos, e eu queria aconchego e colo. E eu pedi isso. E eu acho que das poucas vezes que eu pedi afeto, foi um susto para ela, mas a gente pôde ser uma troca de afeto e de autocuidado. Então eu não sei o quanto você está precisando de afeto, mas peça. Eu não sei o quanto você está precisando dar afeto. Ofereça. Eu não sei o quanto você está precisando se conectar e se ligar novamente. Lembra, gente, presença física não significa conexão. Nós podemos estar juntos fisicamente e não estarmos conectados afetuosamente ou afetivamente. Afeto é tão singelo. Afeto, ele aparece de uma maneira tão sutil, mas ele tem um impacto tão grande de revigorar a alma que ele aquece qualquer coração que precisa ser aquecido. E aí, hoje nós podemos ser mais afetuosos e partilhar aqui algumas coisas, né? Que vocês estão aqui, eu acho que tem perguntas aqui pra gente, acho que não, questões aqui pra gente. Algumas pessoas falaram algumas coisas aqui. Ainda bem que foi com todo mundo. Ah, o travamento, né? Estou sentada aqui na portaria como se estivesse esperando algo. Um afeto. Olha a Heloísa aqui, né? E sabe, gente, quando você se lembrar de uma pessoa, nesses momentos nossos de isolamento, de quarentena,
nesses momentos nossos onde a gente fica nos nossos afazeres, quando vier alguém na sua mente, vier alguém no seu coração, liga para essa pessoa, faz uma prece para essa pessoa, ouve essa pessoa. Então, não confundam afeto com carência. Não confundam afeto com carência. Carentes nós somos? Somos. De muitas coisas. Uma delas é afeto. Então entenda que a necessidade de afeto ou o coração do afeto é a nossa ligação, é a nossa conexão. E por mais que esteja estranha a vida, por mais que há um vento de desesperança, mas também algo ali que nos dá esperança, por mais que as esperas pareçam não ter fim, é o afeto que nos aquece. Então a gente pode estar vestido, acompanhados, acompanhadas, ter as necessidades físicas supridas, mas o afeto é a disposição da alma que nos conecta. Então, se a gente ainda quer sentir, o afeto é esse combustível. Se a gente ainda quer experimentar, estar vivos, é o afeto que faz isso. Então deixa a alma se dispor. Não tenha vergonha do afeto. Não tenha vergonha do afeto. Ele é o que a gente precisa. Então tá aqui Edelvis. Tudo bem, Edelvis? O meu modo de demonstrar afeto é agindo, fazendo, mas percebo que não transmito. Porque é engraçado isso que você tá falando, Edelvis. Tem muita gente que demonstra afeto cuidando das necessidades, né? Físicas daquela pessoa. Os cuidados. E às vezes o que a gente precisa perguntar pro outro, ou perceber no outro, o que é afeto para ele. Porque para muitas pessoas, e a gente acha que a nossa maneira de demonstrar afeto é a que o outro precisa. Não, às vezes é a forma que a gente aprendeu. Nosso afeto também pode ser formado. Às vezes você aprendeu que demonstrar afeto é cuidar daquela pessoa. E você se depara com outra pessoa que aprendeu que o afeto é o toque. Então ela não quer muito que você cuide das coisas dela. Ela só queria que você tocasse ela. Que você desse um beijo, que você desse um abraço. Que você olhasse no olho dela. Que você sentisse na voz dela que ela não tá bem. Ou que ela precisa apenas de um acolhimento. O livro 5 Linguagens do Amor fala um pouquinho sobre essas demonstrações de amor, que seriam demonstrações, né, de sentimentos. A Denise está dizendo: o afeto estava meio esquecido na alma. Que bom este resgate e a importância dele para nós. A gente esquece do afeto, mas ele está lá dentro, querendo aquecer a alma, animar a alma. A gente confunde presença física com afeto. Não confunda isso. Você saber que a pessoa está ali não quer dizer que você esteja demonstrando afeto. E a gente precisa dar uma parada e às vezes só olhar, sabe? Às vezes a gente precisa dar uma parada e se permitir sentir. Só isso. E aí você vai ver, vai sentir, vai perceber as inquietações. E às vezes, eu já falei pra vocês aqui que, acho que foi em outra série, não sei mais onde falei, eu tenho um gatinho chamado Chico, e quando ele dorme ele tem pesadelos mesmo. Então ele treme, ele faz um monte de coisa. E uma vez, eu lendo sobre gatos, um veterinário dizia que se o seu gato tá dormindo e ele tá tremendo, ele tá tendo um pesadelo. Então você vai lá e abraça ele, ou então você só põe seu braço em cima dele e ele acalma. E é exatamente isso. Quando o Chico tá tendo pesadelo, às vezes eu só ponho minha mão assim
e ele acalma. E esse gesto significa afeto. Eu tô aqui com você. Então, é isso que é afeto. O quanto a gente passa, o que a gente sente pro outro em pequenos gestos. Em gestos muito simples. Então, eu posso cuidar das necessidades físicas sem afeto. Porque aquilo pode ser só um exercício rotineiro que eu tô acostumada a fazer. E eu posso cuidar das necessidades do outro com afeto. Eu me deixo nos meus sentimentos ali. O nó da ponta do lençol. Então tá aqui, Luiz, o quanto que a expectativa pode atrapalhar esse processo de evolução do afeto dentro da gente. Quando eu paro de me dispor e exijo que o outro se disponha apenas. Então eu fico preocupado se o outro está me dando o afeto do jeito que eu preciso. A expectativa está sempre centrada lá no outro. E o autoafeto é descobrir a disposição para a gente ser aquela presença significativa no que a situação vai nos convidar a fazer para ser afeto. Então era isso, gente, que eu tinha para nós de partilha sobre o afeto. E pedir um exercício para vocês de afeto essa semana. Um olhar, um gesto, onde você esteja tão inteiro que a pessoa te sinta de longe. Esse é o afeto. O afeto não está presente no tempo medido e cronológico. O afeto extrapola o tempo. Por isso que a gente sente o outro. Por isso que a gente percebe o outro. Rafa tá mandando um abraço, manda outro para ele. Puro afeto. Puro afeto. Que você receba todos os afetos que a sua disposição sempre dá, viu, Rafa? Aqui, ó, eu também demonstro afeto fazendo coisas pro outro. Gente, um monte de gente demonstra afeto cuidando. Mas deixa eu falar pra vocês, às vezes o outro quer um afeto além desses cuidados físicos. E aí a gente precisa mexer nas disposições da gente, de olhar pro outro além do corpo, além da carne, além da sobrevivência. Olhar para a alma dele, sabe? Para os sentimentos dele. O afeto é enxergar o outro e demonstrar o que vejo. Exatamente isso aí, ó. É ver o outro, sentir o outro, perceber o outro. Essa é a parte do afeto, né? Essa é a parte do afeto. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje e que essa semana a nossa presença seja afetuosa. Presença afetuosa é presença que se leva, se carrega, é presença que se coloca, se importa, se preocupa, é presença que fixa, que liga, que conecta. É presença que sabe que pode ser protegido, que pode ser encontrado, que pode ser acolhido no outro. E como a gente está precisando disso? Nós estamos estranhos uns para os outros porque o afeto está adormecido entre nós. E o afeto ajuda a trazer pra gente um pouco de proteção invisível para nossa alma. Né? Então, é essa a proposta dessa semana. Anima a alma com afeto. É um prazer da alma o afeto. Aquele prazer duradouro que a gente tanto procura
tá na alma. Tá na alma. Então, o afeto é esse lugar. Ok? Hoje eu vou deixar um filme com vocês, para vocês assistirem. É um filme que mexe um pouco com essa disposição de afeto, de enxergar o outro. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Então, é um filme diferente. Tem na Netflix, se eu não me engano, tem. Mas ele é um filme onde a personagem ela tem um olhar diferente para as pessoas e há uma disposição afetuosa diante desse olhar. É exatamente isso aqui que alguém disse aqui, ó. Enxergar o coração, enxergar a alma. Lu Moreira. Aí, Ana, dizendo filme espetacular. É muito bom, né? É muito bom, é muito bom. E um destaque pra gente hoje, diante dos afetos, já que a gente tem mais cuidado com os outros, é o autoafeto. É essa ternura. É esse autocuidado, né? É esse momento de olhar aquilo que a gente não tem coragem de olhar, porque senão a gente vai ter que se dispor a cuidar, ok? Então, pensa nisso, porque às vezes você tem cuidado com você só nas necessidades físicas. E tem muita gente que só se cuida das necessidades físicas. O corpo, a pele, tá tudo legal. Mas por dentro não tem afeto. O autoafeto. Ok? Então, se liga nisso. Se liga nisso. O filme é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. A Aninha colocou aqui, Ana Castro. Está aqui, né, querida? Que bom que você está aqui, viu? Você que trabalha tão afetuosamente com o corpo, né? Ok, gente. Pati, querida, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Vou colocar no Stories para vocês depois esse filme, já que vocês gostam de filme, né? Na semana passada eu não indiquei sobre o perdão, então eu indicando aqui sobre o afeto, alguns filmes que não são tão populares, mas que trazem assim uma conexão pra gente sobre o tema. Lembre-se, tudo o que acontece com a Terra, acontece com os filhos da Terra. O que nós estamos vendo ao redor está acontecendo entre nós. Precisamos de liga, precisamos de conexão, precisamos de alguma maneira de nos pertencermos. E o afeto é essa cola, o afeto é esse lugar. Desafio da semana, sermos mais afetuosos, mais afetuosas. Não achar que a pessoa é só um corpo e uma matéria e que carece apenas de necessidades físicas, mas ir muito mais além do que o corpo. Tem alma precisando ser aquecida pelo afeto. Tá bom? Meu abraço afetuoso para vocês. Boa semana e que seja uma semana que a nossa alma seja aquecida pelo afeto. Acho que nós estamos cansados da frieza que desconecta a gente e precisamos fazer alguma coisa que é aquecer a nossa alma com afeto. Uma semana de afeto para vocês, tá bom? Então, presença significativa é o que eu desejo para todos nós essa semana. Fiquem com Deus, obrigada, e que a luz ilumine sempre os recônditos sombrios do nosso ser. Afeto, afeto. Tá bom? Até mais. Quarta-feira, esse vídeo que nós fizemos hoje vai estar lá no YouTube para você conectar com alguém ou você mandar para alguém, que é uma demonstração de afeto.
você mandar algo legal para alguém que faz bem, falar lembrei de você, me importo com você, me preocupo com você. 19 horas tem vídeo novo no canal. Hoje a fé em perdão. Então vamos lá. Ó minha mãe aí, ó, Dona Eulália. Tenho orgulho de você, bênção de Deus. Minha mãe é afetuosa demais, né? Posso ter uns minutinhos aqui para contar uma história? Eu, na adolescência, jogava vôlei. E perder um jogo de vôlei para mim era uma tristeza. Parece que minha alma estava sendo rasgada. E eu chegava em casa calada, triste, ia pro meu quarto, como qualquer adolescente faz. A gente não chega em casa dizendo, ô mãe, tô triste. Ninguém diz isso. Quando é adolescente, né, pelo menos. A maioria não diz. E aí eu entrava no meu quarto, que a tristeza silencia a gente, né? E aí eu ficava um tempo lá vinha ela atrás. Às vezes estava deitada na minha cama, ela chegava. O que aconteceu? Me conta o que aconteceu. E só saía quando arrancava o que tinha acontecido. E isso é uma demonstração de afeto. Alguém capaz de ver a nossa alma mais do que o nosso corpo. Se preocupar com as nossas tristezas mais do que com o nosso corpo. Um desafio para nós e minha gratidão aí à minha mãe, que foi uma demonstração de afeto na minha vida e que eu tenho aprendido a demonstrar afeto, essa disposição da nossa alma para aquecer os nossos corações, tá bom? Então fica o desafio, hein? Depois vocês me contam se conseguiram ou não ser essa expressão de afeto que aquece o coração, tá bom? Boa semana para vocês, até mais. 19 horas, vai pro YouTube, tem vídeo novo lá, a fé em perdão, José encontrando com os irmãos dele, uma série bíblica lá, ok? E fiquem com Deus essa semana, tá bom? Muita luz, muita paz aí pra vocês. Tchau, gente. Obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje, tá bom? Tchau, tchau.